Boa noite, eu sou o Guilherme Cássia, neuroradiologista do Hospital DF-Star, da Rede Dor São Luís, e vou falar sobre avaliação de resposta terapêutica de metástases cerebrais. Esses são os meus contatos para caso haja alguma dúvida depois dessa aula e quiserem me acessar, fiquem à vontade. Bom, nessa discussão eu vou falar sobre a avaliação do RANO para metástases cerebrais, o, o RANO para tratamento com imunoterapia e também um pouco sobre o LANO, que são os critérios de avaliação de metástases leptomenígeas propostos pelo grupo de estudos de doença leptomeníngea do RANO. Qual que é o racional da avaliação por imagem da resposta terapêutica de metástases cerebrais? O principal motivo é porque é impossível fazer uma confirmação histológica a cada controle, né, a cada follow-up do tratamento desses pacientes. Então, a ressonância magnética com contraste é o método de imagem tradicional e, e disparado o mais utilizado para fazer o controle dessas lesões. Além disso, mais recentemente, tem surgido técnicas avançadas, né, que podem nos oferecer avaliação quanto à microestrutura das lesões, a celularidade, fisiologia, perfusão e também o metabolismo, né, que utilizando espectroscopia, perfusão, né, difusão, todas essas técnicas nos fornecem informações adicionais que infelizmente não estão incluídas ainda nesses critérios de avaliação do RANO, muito pela falta de reproducibilidade ou de padronização dessas técnicas entre os diversos centros de estudo. E também uma perspectiva de futuro é o uso de inteligência artificial, né, que nos fornece ferramentas computacionais que, que, que tem a promessa de nos auxiliar na detecção, na segmentação, eventual predição e também prognóstico de pacientes com metástases cerebrais. O que é fundamental nessa avaliação, né, no controle dessas lesões, é a padronização, né? Ter estándares de exame, né? Não só para os ensaios clínicos, mas também para a utilização na prática clínica diária. É fundamental que a gente garanta essa uniformidade durante toda a avaliação, né, para que a gente consiga ter uma confiabilidade, né, uma fidelidade maior em cada exame. E isso passa por tentar fazer o exame sempre na mesma máquina, sempre com o mesmo protocolo, os parâmetros de imagem, se possível, o mesmo radiologista avaliar sempre, fazendo medidas semelhantes, né, utilizando os exames anteriores para fazer esse controle. Então, a padronização dessa avaliação é fundamental para garantir uma avaliação objetiva dessas lesões e melhores desfechos para o paciente, né? A predição de melhor desfecho para o paciente. Então, o protocolo mínimo proposto para avaliação de metástase cerebral contém é composto por um 3D T1, por sequências volumétricas ponderadas em T1, pré e pós-contraste. Essas sequências elas devem ser idênticas, né, para que eu consiga fazer uma subtração e ter certeza de que a lesão realça, né, preferencialmente um cortes menos de 1 milímetro de espessura, um flare, né, que pode ser 2D ou 3D, difusão, o T2 em axial com cortes finos, né, e
um T1 espinheco, né, pós-contraste. Eu vou explicar o motivo o motivo de utilizar, né, no protocolo mínimo essas duas sequências, esses dois tipos de T1. Uma coisa que é muito importante levar em consideração é que a injeção o realce pelo contraste não é um processo binário. Então, o tempo de aquisição da imagem após a injeção e também a dose que a gente usa vai influenciar no tamanho das lesões, a quantidade de lesões detectadas. Então, até esses fatores devem ser padronizados para que a gente consiga para que a gente consiga fazer uma melhor avaliação de controle. Então, é importante que a gente puxe a injeção de contraste para antes, né? Não adquira as sequências ponderadas em T1 logo após a injeção de contraste, que a gente dê um intervalo maior, né, para que a gente consiga fazer o último T1 entre 5 e 10 minutos após a injeção de contraste, para garantir que tenha tenham mais lesões realçando, que o realce das lesões seja mais conspícuo. Num protocolo ideal, eu deveria incluir ainda a perfusão DSC, a perfusão ponderada em T2. Isso é muito importante em pacientes já em controle de tratamento, principalmente com radioterapia, né, porque essa sequência nos dá uma informação importante a respeito de pseudoprogressão, né, e o 3D T1 Turbo Spin Echo, né, que potencialmente substituiria, que dispensaria a necessidade de adquirir as duas sequências. Eu poderia adquirir só esse 3D T1 Spin Echo. O que acontece é que essa sequência não é universalmente disponível. Então, na maioria dos centros, né, a gente faz essas duas, a gente adquire as duas. Na minha experiência, eu adquiro o T1 Spin Echo 2D e o T1 e o 3D T1 SPGR pós-contraste para facilitar o planejamento radiocirúrgico, né, de metástase. Então, eu consigo fazer o SPGR é preferido por ele realçar, né, por realçar os vasos, ele é preferido para fazer o corregistro no gamma plane para o tratamento radiocirúrgico. Então, lembrando, o realce não é um processo binário. Tempo e dose de contraste, tempo de aquisição das sequências após a injeção de contraste e a dose interferem no realce. Então, são importantes levar em consideração e são importantes que se padronizem para fazer a avaliação evolutiva dessas lesões. Então, as duas maneiras de adquirir o T1 propostas no protocolo mínimo de avaliação de metástases cerebrais são o T1 SPGR, que é um T1 gradiente, e o T1 Spin Echo, isso que a gente pode chamar de T1 puro, né? Mas existem algumas desvantagens, né, na aquisição do T1 SPGR pós-contraste, né, nessa avaliação. O contraste, né, o realce pelo contraste das lesões metastáticas é menos conspícuo no SPGR, porque a substância branca ela brilha mais do que quando a gente compara com o Spin Echo. Então, o background, esse pano de fundo mais brilhoso, faz com que essas lesões tenham menos destaque. Então, as lesões podem parecer menores e você pode ter mais dificuldade de detectar lesões pequenas também.
né? Como a gente pode comparar aqui nessa mesma paciente, com metástase de mama, a gente pode ver que as lesões, no T1 espinheco, né, a gente tem, as lesões são bem mais conspícuas e parecem maiores, perdão, do que no SPGR. Outra aquisição possível que a gente pode fazer é puxar o flare para o flare para pós-contraste, fazer o flare após a injeção do contraste. E o que é esse tipo de aquisição nos garante uma melhor avaliação de doença leptomeningea, né? Como a gente está vendo aqui nessa paciente com metástases de câncer de pulmão, né? Com 2 metástases císticas cerebelares. Está vendo que a lesão leptomeningea temporal à direita é muito melhor visualizada no flare pós-contraste quando a gente compara com o SPGR pós-contraste, com T1 SPGR. Qual é o motivo de ter um critério de avaliação dedicado para metástases cerebrais com um critério diferente do que é utilizado no resto do corpo? Né? No sistema nervoso central, a gente tem diferentes padrões de resposta ao tratamento, né? Principalmente pela baixa penetração das drogas, né? Das drogas para tratamento das drogas de quimioterapia na barreira hematocefálica. Existem também diferenças no microambiente cerebral, do microambiente das lesões cerebrais e a heterogeneidade de cada tumor entre diferentes órgãos do corpo humano. É importante reforçar que os critérios de Hanno eles só servem para a doença parenquimal. Tá? O primeiro passo nessa avaliação é a seleção das lesões. Então, se eu tenho uma lesão, suspeição, uma lesão maligna, eu vou primeiro classificá-las em mensuráveis, né? Ou mensuráveis ou não mensuráveis. Quais são as lesões mensuráveis? Primeiro, lesões que têm um realce pelo contraste. Né? As lesões têm que ter também mais que 10 milímetros no maior diâmetro e mais do que 5 milímetros no diâmetro perpendicular a esse maior diâmetro. Mas só o maior diâmetro vai ser contabilizado nessa avaliação. Aqui é um exemplo de uma lesão mensurável. Então, é um paciente com metástase de câncer de pulmão e ele tem uma metástase predominantemente cística, mas com um nódulo mural. Tá? Os cistos eles não são contabilizados, né? Apenas o nódulo mural é contabilizado e a gente está vendo aqui que tem uma lesão, apenas o nódulo mural e o maior diâmetro desse nódulo mural, que nesse caso tem 30 milímetros. Então, reforçando, os cistos não devem ser incluídos na medida de uma lesão mensurável, ou seja, nem cisto, nem área necrótica, só a parte sólida da lesão. Tá? Outro ponto importante é que o limite mínimo, quando você não tem lesões mensuráveis, você pode puxar o limite mínimo do tamanho para ser maior do que 5 milímetros. Né? No caso de você ter um exame com resolução alta, né, com cortes finos, né, cortes de menos de 1 milímetro, né, de espessura, então você pode puxar o limite mínimo do tamanho das lesões para 5 milímetros. Né? Mas nesse caso as alterações de tamanho só vão ser consideradas se forem acima de 3 milímetros, porque a gente tem uma imprecisão, né, quando vai avaliar pequenas medidas, principalmente se for diferentes avaliadores.
E as lesões não mensuráveis são qualquer lesão que tenha um maior diâmetro menor que 10 milímetros. Tá? Então, lesões com menos de 10 milímetros no maior diâmetro são consideradas não mensuráveis. Tá? Também lesões que têm os limites imprecisos, que você não consegue definir, você não consegue medir realmente, né, seria a definição de não mensuráveis, ou outros tipos de metástase dural, metástase óssea, lesão leptomeníngea também são todas consideradas não mensuráveis. Esse aqui é um exemplo de uma lesão não mensurável, que é o realce na cavidade cirúrgica, na realce pericavitário, de uma paciente que ressecou metástase de córeo-carcinoma. Então eu não consigo mensurar esse realce que é fino. Então, depois de classificar as lesões imensuráveis ou não mensuráveis, eu vou selecionar as lesões-alvo, que vão ser o nosso foco de estudo. Até 5 lesões mensuráveis. Então, no caso de um paciente ter múltiplas lesões, múltiplas metástases, eu vou escolher as maiores dessas lesões mensuráveis e vou selecioná-las como alvo. Como nesse caso aqui, a paciente tem diversas metástases de câncer de mama, eu vou selecionar as maiores e vou pegar o maior diâmetro de cada uma dessas 5 lesões para criar um critério que é a soma dos maiores diâmetros das lesões-alvo, né? Nesse caso é 116 milímetros. Esse vai ser o meu critério de avaliação evolutiva do tamanho das lesões. As lesões não alvo são todas as lesões não mensuráveis, mais as lesões mensuráveis que não foram selecionadas como alvo. As lesões-alvo vão ser sempre avaliadas quantitativamente, ou seja, eu vou pegar o maior diâmetro delas e utilizá-las para criar aquele critério que é a soma dos maiores diâmetros. E as lesões não alvo são avaliadas qualitativamente, ou seja, as lesões alvo pioraram ou melhoraram. O tamanho das lesões não alvo não entra nos critérios de avaliação. O diagnóstico da melhor resposta global ele é composto pelos critérios baseados na soma dos maiores diâmetros das lesões-alvo, na avaliação qualitativa das lesões não-alvo, no surgimento ou não de novas lesões, no uso de corticoide e no status clínico do paciente que está sendo avaliado. E ela é avaliada e o diagnóstico vai ser dado em resposta completa, resposta parcial, doença estável ou progressão de doença, como essa tabela está mostrando aqui. O que é muito importante levar em consideração é que todos os critérios levantados de lesão-alvo, lesão não-alvo, nova lesão, o uso ou não de corticoide, o status clínico, eles devem estar presentes para formatar um diagnóstico do tipo resposta completa, resposta parcial ou doença estável. Enquanto que no caso de progressão da doença, qualquer um dos critérios já é suficiente para dar esse diagnóstico. Ou seja, um aumento maior do que 20% na soma dos maiores diâmetros em comparação com o nadir, que é o time point com a menor soma dos maiores diâmetros das lesões-alvo histórica, ou seja, quando o nadir vai ser o time point que teve esse menor valor. Se você tem um aumento de 20% ou mais nessa soma, já é suficiente para caracterizar progressão de doença. Se
progressão inequívoca das lesões não-alvo, surgimento de novas lesões, o corticoide não entra nessa avaliação, ou então se tem uma piora do quadro clínico, né, do perfil clínico do paciente. Então, qualquer uma dessa alteração desses critérios, qualquer um desses critérios é suficiente para classificar, para qualificar o paciente como uma progressão, a doença como progressiva. Vamos ver uns exemplos aqui. Essa é uma paciente que a gente mediu as lesões mais cedo, né? Ela teve um baseline em novembro de 2020 e um follow-up 3 meses depois, em fevereiro, né? No baseline, a soma dos maiores diâmetros das lesões-alvo era de 116 milímetros e no follow-up reduziu para 87 milímetros, né? As lesões não-alvo melhoraram, ou seja, a avaliação qualitativa das lesões não-alvo mostrou que houve melhora, né? Não surgiu nenhuma lesão nova. Ela manteve o uso de corticoide, pois ela tinha edema, edema vasogênico em volta das lesões no exame de novembro. A redução do tamanho em comparação com o baseline foi de 25%. Né? Clinicamente, ela melhorou de crises convulsivas que ela apresentava no baseline. No entanto, né, apesar dessa redução da melhora de praticamente todos os critérios, a redução da dimensão da soma dos maiores diâmetros não foi suficiente para classificar a doença como uma resposta parcial. Então, essa é uma doença classificada em estável, uma doença estável. Esse caso era uma lesão única de uma paciente também com câncer de mama no lobo temporal esquerdo, né? Essa lesão aumentou de tamanho de 26 milímetros para 32 milímetros num follow-up de 1 mês. Não surgiu nenhuma lesão nova, não tinha lesão-alvo no primeiro exame. Essa paciente não estava usando corticoide. Houve uma alteração, um aumento do tamanho de 23%, né, de 26 para 32, e isso já é suficiente para classificar essa lesão, essa doença como doença em progressão. Nesse outro caso, essa paciente no exame de base, no exame inicial, ela tinha 2 lesões cerebelares, né, uma paciente jovem com carcinoma de colo de útero metastático. Ela tinha 2 lesões cerebelares que foram tratadas com radiocirurgia. No follow-up, essas 2 lesões alvo, né, a soma do maior diâmetro dessas 2 lesões era de 27 milímetros e houve uma redução das dimensões, foi para 19 milímetros. Né. No entanto, surgiram diversas, no follow-up 2 meses depois, em abril desse ano, surgiram diversas outras lesões, ou seja, progressão em lesões não-alvo e surgimento de lesões novas. O paciente não estava usando corticoide, apesar da redução das dimensões redução das dimensões das lesões alvo, né, de 30%, e do quadro clínico estável do paciente, o diagnóstico de resposta global é de progressão. Né? Qualquer um dos critérios é suficiente para classificar a lesão como em progressão. E do que se trata o eRANO, ou iRANO, né? Que é o RANO que foi criado para lidar com os pacientes em imunoterapia, que é razoavelmente recente. Ele foi criado porque observou-se que esses pacientes podem ter benefício clínico após uma progressão inicial da imagem, tá? Após uma piora inicial da imagem. E isso criou um desafio, né, diagnóstico, né, de avaliação de resposta, porque a imagem
a imagem inicial, nos primeiros 6 meses de tratamento, pode demonstrar piora, né, do ponto de vista aumento de lesão existente ou até surgimento de novas lesões. Tá? Isso, o mecanismo para isso ainda não é muito bem explicado, pode ser por uma resposta demorada do imunoterápico ou até por um mecanismo de pseudoprogressão, que seria um processo inflamatório nas lesões que geram esse efeito de piora. Então, a principal mensagem, né, o principal motivo para essa classificação de resposta, de avaliação de resposta, é que um aumento inicial do tamanho ou até o surgimento de novas lesões em pacientes com imunoterapia nos primeiros 6 meses não vão definir progressão de doença, não devem definir progressão de doença. Isso é muito importante para que a gente não descontinue um tratamento que pode vir a ser benéfico, apesar da piora radiológica inicial. Então, a gente utiliza um organograma, né, para classificar esses pacientes que estão em imunoterapia. A partir de uma progressão radiológica, eu vou fazer algumas perguntas, né? A primeira pergunta que eu devo fazer houve piora clínica? Como é que está o status clínico do paciente? Se houve piora clínica, inquestionável, sim, já confirma progressão de doença. Tá? Se não houve piora clínica e o tratamento foi instituído há menos de 6 meses, há mais de 6 meses, eu posso confirmar a progressão de doença também. Agora, se eu não tenho piora clínica e o tratamento com imunoterápico iniciou-se com menos de 6 meses, né, eu mantenho a imunoterapia e faço um follow-up de imagem em 3 meses. Se o follow-up confirmar a progressão de doença, aí então eu confirmo a progressão e eu dato a progressão desde a progressão radiológica inicial, 3 meses atrás. Então, a principal mensagem do IRANO é que um aumento precoce no tamanho de lesão ou até o surgimento de lesões novas não devem definir progressão de doença. A gente faz um follow-up em 3 meses para confirmar essa progressão. Tá? Isso é muito importante para a gente não descontinuar um tratamento que pode vir a ser benéfico. O LANO é a classificação do grupo de estudos do RANO para tentar classificar doenças leptomeníngicas. É um grande desafio porque essas lesões são em grande parte não mensurável, é uma doença não mensurável, né? Então isso limita demais a padronização da avaliação de resposta. É difícil você dizer se está melhor ou se está pior. Então essa classificação, essa avaliação de resposta, ela passa por 3 pilares básicos. Um é um exame neurológico padronizado, né, a citologia licórica, ou então, no caso de doenças linfoproliferativas, a citometria de fluxo, e a ressonância magnética do neuroeixo. Com base nesses 3 pilares, o grupo do Chamberlain propôs em 2016 um scorecard para tentar quantificar ou objetivar a avaliação da doença leptomeníngea. Né? E você pontuaria cada um aspecto da imagem, do exame e do exame clínico, para pontuar e utilizar isso no follow-up, na avaliação evolutiva. No entanto, em 2019, o mesmo grupo de estudos, né, o grupo de metástases leptomenígeas do RANO, publicou uma crítica à utilidade clínica desse scorecard, dizendo que ele é muito complicado de utilizar e que não mostrou valor, e propôs um scorecard novo, revisado,
que é ainda mais complexo e que ainda não mostrou, não tem uma validação da utilidade, da utilidade desse novo scorecard para avaliação de metástases leptomeninges. Então, como mensagens para casa, os critérios de avaliação de resposta, eles devem ajudar o radiologista a fornecer a resposta global de tratamento mais assertiva e também ajudar, né, a guiar o oncologista a uma melhor decisão terapêutica com base em critérios bem estabelecidos, bem definidos e comprovados, utilizados globalmente, né, de uma forma padronizada. Né? A padronização é fundamental para a avaliação de resposta. A gente precisa que o exame seja feito da mesma maneira, com intervalos de aquisição de imagem após a injeção semelhante, com a mesma dose, se possível o mesmo aparelho, mesmos parâmetros de imagem, às vezes, se possível, até o mesmo radiologista avaliando. O aumento das dimensões de uma lesão não necessariamente significa progressão de doença, né? Isso é verdade, é muito verdade no início de um tratamento na imunoterapia, mas também pós-radiocirurgia a gente vai ver um conceito bem conhecido que é a pseudoprogressão, e é comum a gente ver lesões com pseudoprogressão, e às vezes a imagem assusta, mas na verdade é um critério de resposta. A gente ainda precisa de uma validação de um guideline, de critérios robustos de resposta para a doença leptomeningia, para que a gente consiga fazer uma avaliação evolutiva mais assertiva. E os critérios de Hanno vão sofrer invariavelmente atualizações, incluindo a eventual incorporação de técnicas avançadas. A gente espera que no futuro, que em breve, a gente consiga utilizar perfusão, principalmente, né, como critério de resposta. A gente ainda precisa de uma padronização da aquisição dessas sequências avançadas. Bom, muito obrigado pela atenção. Fica aqui meu contato novamente, caso surjam dúvidas, e eu estou à disposição.